Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, que nos ama, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor. Toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber, o Senhor recebeu por nós. E através do seu sangue precioso derramado por nós, nossos pecados foram lavados para sempre. Sem nenhum preço a ser pago por nós mesmos, fomos salvos pelo Senhor. E agora obtivemos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, por tudo isso nós te agradecemos. Nesse tempo, nós que recebemos a salvação, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a sua graça, estamos aprendendo a sua palavra. E estamos dentro da sua igreja para estarmos em comunhão. Senhor, que o Senhor Deus esteja conosco nesse presente momento. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor Deus possa nos sustentar através da mão de graça. Que o Senhor Deus possa manifestar o seu amor, a sua palavra, o seu poder, para que nós possamos ser renovados, cada momento mais e aperfeiçoados e estabelecidos. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver para diante do Senhor sem nenhuma vergonha, e assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. Todos aqueles que estão no meio da dificuldade, guardando a fé, todos os irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus permita a sua palavra, o poder do Espírito Santo para eles, para que assim possam evidenciar realmente com mais ousadia o seu Evangelho, e assim possam fazer o trabalho de que muitos espíritos possam receber a salvação, que o Senhor Deus possa cumprir o seu grande trabalho, que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, o que o Senhor Deus deseja nos manifestar, a sua palavra, a sua santa vontade, e nós possamos aprender cada momento mais. Que o Senhor Deus possa nos ajudar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1 ao 14. Eu irei ler. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto como maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, até aqui. O retiro de verão que nós estávamos aguardando já não resta muitos dias para começar. A partir da sexta-feira nós teremos início, a partir do versículo do dia 11. Dessa vez também, mais do que as outras vezes, acredito que muitas pessoas irão se reunir. Então, normalmente, o número de pessoas que participam do retiro dão mais de 10 mil pessoas por etapa. Dessa vez também eu acredito que muitas pessoas irão se reunir. Então, nós que recebemos a salvação, enquanto vivemos este mundo, o maior trabalho, mais importante que temos para fazermos nessa terra é que nós todos, através da imensa graça do Senhor, fomos salvos pelo Senhor por imensa graça, mas ainda precisamos pregar essa boa notícia para muitos espíritos que ainda não ouviram, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Essa é a vontade do Senhor Deus, e para esse trabalho, o Senhor Deus, Ele está operando e sendo paciente
como se um dia fosse 1000 anos e 1000 anos fosse um dia. Claro que o Senhor tem um tempo limitado de espera. Então, como nós sabemos, quando o Evangelho for pregado por todo o mundo, e assim virá o fim. Da mesma maneira, no nosso tempo, o Evangelho foi pregado por todo o mundo. Então, a Bíblia que nós temos já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas deste mundo. Então não tem ninguém que possa dar a desculpa dizendo: eu não ouvi o Evangelho porque eu não tive acesso. O Evangelho já está sendo pregado por todo mundo para que ninguém possa dar essa desculpa. Então, conforme a palavra, então o Senhor, então para as pessoas deste mundo, Ele já preparou as bodas. Então o reino dos céus é como se fosse as bodas de um rei preparado para o seu filho. Então, para o seu filho, ele preparou as bodas, e não somente isso, mas para o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, todas as pessoas receberam a imensa graça do Senhor, e o Senhor deseja que todos recebam a salvação crendo no seu Filho. Então, ele tendo a paciência, suportando por muito tempo. Essa paciência do Senhor também está para terminar. Então, nós somos pessoas que estamos vivendo nesse último tempo. Nós recebemos a salvação, recebemos a graça do Senhor. Nós somos pessoas que vivemos uma vida discernida neste mundo. Nós somos pessoas que agora podemos entrar no reino do Senhor Deus. Nós temos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. E isso é uma imensa graça, é uma bênção do Senhor. Mas nós não nos alegramos somente com a salvação, mas nós pregamos o Evangelho para muitos espíritos que ainda não receberam a salvação, que estão ao nosso redor. Para que muitos deles possam receber a salvação, esta é a vontade de Deus. E é por isso que nós pregamos o Evangelho para eles. Para que assim, muitos espíritos possam ser salvos, nós fazemos essa obra. Conforme a palavra que nós lemos hoje, então, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, quando nós vemos a palavra reino dos céus, então quer dizer que salvando as pessoas deste mundo para poderem entrar no reino de Deus. Então, qual é a semelhança? Qual é o exemplo? O Senhor está nos explicando. Então aqui ele diz que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E assim ele convidou algumas pessoas. Então o Senhor, Deus, ele preparou esta festa para todas as pessoas do mundo. Não é uma festa que acaba com algumas dezenas de horas. Nós podemos ver que um rei da Assíria antigamente faziam vários dias de festas, mas não é uma festa igual a esta. Mas nós que recebemos a salvação, agora temos a vida eterna, e agora temos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. O Senhor, ele quer nos permitir esta glória. Então o Senhor Deus, quando ele criou todas as coisas em Gênesis capítulo 1, e por fim ele criou o homem conforme a sua imagem. Então a sua imagem os formou. Então todas as coisas que existem neste mundo foram criadas para o homem. O homem é aquele que foi criado para a glória do Senhor Deus, para a sua vontade. O homem ter se criado conforme a vontade de Deus não é algo carnal, mas representa o nosso espírito. O nosso espírito significa ser um ser espiritual e honrável para poder entrar na glória do Senhor Deus. Então nós sabemos que o Senhor Deus, ele é espírito. Deus é espírito.
E nós também temos um espírito igual a dele. É por isso que nós não vivemos somente algumas dezenas de anos neste mundo e ali acaba. Mas nós iremos entrar para este reino eterno, do reino do Senhor Deus, para a glória, viver como o Senhor, que é Espírito, que aparece em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Então o Senhor Deus, para nos permitir essa glória, para nos permitir a esperança gloriosa, Ele criou o homem conforme a sua imagem. E é por isso, como em Salmos 49, versículo 20, disse que um homem de honra que não o compreende, ele perece como um animal. Então, ser de honra significa que é precioso. Então, o nosso corpo que vive nessa terra, nossa carne só vive de algumas dezenas de anos e perece, e isso não significa ser para a honra. O nosso espírito não morre para sempre. O nosso espírito é aquele que tem a chance de poder viver com o Senhor para a eternidade. Então, para poder fazer a vontade do Senhor Deus, para cumprir o seu objetivo, nós somos criados. O Senhor Deus, Ele olha para os homens e Ele diz que somos preciosos. Então, mas o que o homem é precioso? No que o homem é para a honra? E quem não compreende que o homem é para a honra, ele é como um animal. Então, o homem não é animal. Se nós olharmos a palavra de Eclesiastes também, capítulo 3, versículo 21, já disse que o espírito dos filhos do homem vai para cima, mas o espírito do animal vai para a terra. Então, realmente, o animal, quando morre neste mundo, ele não tem espírito na realidade. Ele é aquele que morre, e a carne vai para essa terra. Mas o homem, mesmo que essa carne, esse corpo, vá como pó para essa terra, como em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, disse que para o pó voltará, mas o espírito ele retorna para o Senhor Deus. Então, mas este corpo, ele torna para o pó. Então, mas antes disso, ele diz para lembrar do teu Senhor. Então, o homem tem o corpo, a carne e espírito. Então, quando a carne morre, perece, na realidade veio da terra, do pó, é por isso que volta para o pó. Mas o espírito foi criado conforme a vontade do Senhor Deus. Então, mas esse espírito, depois que acaba a sua vida nessa terra, ele volta para o Senhor. O Senhor está dizendo para que nós não esqueçamos disso. Então, o homem, ele quer viver algumas dezenas de anos neste mundo comendo bem, vivendo bem. Mas se assim encerra, não tem nenhuma diferença com os animais. Como Isaías, capítulo 49, versículo 5 já disse: Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado. Então, por que eu sou glorificado ao ver do Senhor Deus? Então, os pais, eles dão à luz a um filho e ele é a coisa mais preciosa para os pais. Quer dizer que a vida está ligada ali. Então, dentro da imagem do Senhor Deus, existe o Espírito, onde o homem ele é criado conforme a vontade do Senhor Deus. E o seu objetivo é que este homem ele viva com o Senhor no reino de Deus para a eternidade. E é por isso que o Senhor Deus, ele considera o homem como um ser precioso. Mas o homem, se não o sabe, ele só pensa, eu vou morrer, se eu morrer, eu vou morrer, vou viver do jeito que quiser e é isso, e acabou. Então, mas isso é porque ele não sabe o que é o homem. Até as pessoas da antiguidade, eles falavam sobre os céus e a terra, falavam que no meio de toda a criação, o homem é o ser mais precioso. Por que o homem é precioso? Porque tem espírito. E é por isso que o Senhor Deus, ele criou este mundo.
Ele criou todos os homens e animais conforme a sua espécie, e tudo isso é para os homens. Então, enquanto o homem vive neste mundo, todas as coisas que são necessárias, o Senhor Deus ele deseja permitir, é por isso que ele criou os animais, as plantas. Mas o homem, enquanto ele vive neste mundo, se a nossa vida encerrar aqui, não quer dizer que acabou, e é isso. Mas existe um mundo eterno após a morte nessa carne. É por isso que em Jó capítulo 19, versículo 26 diz: depois de consumida a minha pele, contudo ainda é minha carne, verei a Deus. Quer dizer que esta carne, ela ao morrer, perece e vai para essa terra. Como Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz que o pó volta para a terra, mas o espírito volta para Deus a que o deu. Não é? E é por isso que antes de perecermos, precisamos saber quem é o Senhor Deus, precisamos ter uma relação exata com Deus. Mas se o homem não sabe disso, ele é como um animal. Quer dizer que ele é pior que o animal. Por quê? O animal não tem espírito. Então o animal ele pode simplesmente morrer e ele encerrar. Mas o homem tem espírito. É por isso que ele não acaba simplesmente com a morte da sua carne. Mas existe um mundo eterno após a morte. É por isso que está ordenado que os homens morram uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, por você não ter recebido a salvação, você é julgado. Quer dizer que você vai para a segunda morte, a morte do lago de fogo. O Senhor Deus ele não criou o lago de fogo para que o homem caísse ali e morresse. Mas, como na palavra de Mateus, capítulo 25, versículo 41, realmente para todos os espíritos que ainda não receberam a salvação, o Senhor os chamou de amaldiçoados, porque eles foram para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, o diabo, desde o princípio, ele não surgiu sozinho, ele foi criado pelo Senhor Deus. Então quer dizer que ele era um ser precioso, especial que o Senhor Deus ele criou antes dos homens, que é o anjo, não é? Vocês sabiam disso? Não é? Então é por isso que o anjo é aquele que foi criado conforme um objetivo exato do Senhor Deus. É por isso que o anjo, enquanto vive neste mundo, não quer dizer que ele vai viver algumas dezenas de anos e simplesmente morrer. O Senhor Deus, ele testa o seu povo neste mundo com o diabo por um certo período de tempo e depois eles vão para a morte, para o inferno, se eles não passarem nesse teste. Então o Senhor disse para aqueles incrédulos irão para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, já que não conhecem ao Senhor Deus. É por isso que os homens eles vivem do jeito que querem. Eles pensam que é simplesmente viver e partir e é isso, mas não é assim. E é por isso. Assim, o homem ao morrer e não receber a salvação, ele morre e vai para o lago de fogo, o fogo eterno, que é preparado para o diabo e seus anjos. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, após a sua morte, ele vai para o reino eterno do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Deus ter criado o homem. Não é para que vivesse algumas dezenas de anos. Então, algumas dezenas de anos deste mundo. Então, foi preparado para ser um tempo de preparo para poder entrar no reino eterno de Deus. E é por isso que enquanto vivemos neste mundo, precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter uma relação exata com Deus. E assim o Senhor Deus, para nos levar para o reino eterno do Senhor Deus, Ele nos permite a graça. Nós precisamos compreender o que é essa graça
nós precisamos obter a vida eterna. Então, isso é o objetivo do homem ter nascido neste mundo. Então, mas se você não sabe disso, você não tem um objetivo exato, você não tem uma esperança exata. Quer dizer que você vive como um animal. Mas o animal é aquele que morre e acaba. Mas o homem não é como um animal. Então, claro que seria melhor se você não tivesse nascido como um animal que simplesmente morreria e terminaria ali. Então, mas, em Mateus capítulo 22, através da palavra que o Senhor Jesus está dizendo. Então, para as pessoas deste mundo. Então, o Senhor Deus ele permitiu a sua graça. Ele permitiu a vida, a esperança gloriosa de poder entrar no seu reino. E isso é a festa, as bodas que o Senhor Deus ele preparou. Isso quer dizer que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Claro que um rei que aqui apresenta é o Senhor Deus como exemplo. Então, no local de retiro dessa vez, então, os homens que não conhecem a Deus estão longe, perdidos, sem saber o que é a salvação. As pessoas que vivem colocando as esperanças neste mundo, ao conhecerem a Bíblia, eles agora vão conhecer quem é o Senhor Deus. Saber o que é o homem diante de Deus. E não é que simplesmente vão viver umas dezenas de anos neste mundo e morrer. Mas sim saber que o Senhor Deus ele já ordenou para que todos os homens eles vivam e morram. Porque depois dessa morte existe a segunda morte, a morte do fogo de lago de fogo e enxofre. Quer dizer que o Senhor ele já disse que os salvos não existem esse juízo do lago de fogo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não existe o juízo. Aqueles que creem no Senhor, eles não estarão debaixo do julgamento. E é por isso que nós todos recebemos a salvação. Somos aqueles que recebemos a salvação preciosa do Senhor primeiro. Então muitas pessoas frequentam a igreja, eles se esforçam para guardar o domingo, para guardarem os dias de culto, para fazerem as suas ofertas e pensam que isso é crer no Senhor Deus. Eles pensam que isso é servir ao Senhor Deus. Então antes eu também pensava dessa maneira. Eu pensava que frequentar a igreja é isso é você fazer o bem, isso é você servir ao Senhor Deus. Quer dizer que por natureza existe algo de errado aqui. É por isso que dentre os cristãos existem muitos daqueles que não conseguem receber a salvação e simplesmente vivem uma vida religiosa. Então, mas nós somos aqueles que precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. Como 1 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o Senhor Deus, ele deseja que todos eles, ou as pessoas, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o Senhor deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu quero dizer que o Senhor, realmente mesmo vem deste mundo que deu as costas ao Senhor Deus, que foi para o pecado, para o mundo. O Senhor Deus, mesmo assim, tem misericórdia, tem amor deles, para com eles. Porque eles têm um espírito à imagem do Senhor. É por isso que o Senhor, que não tem pecado, ele se fez pecado e morreu por nós. Então o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, o Senhor Jesus disse, Deus meu, por que me abandonastes? Então isso é o Senhor que foi abandonado na cruz, crucificado. E, naquele momento, Deus o abandonou por completo naquele momento. Então é por isso que nós todos que cremos, realmente nós todos, para que não fôssemos abandonados, o Senhor Deus é por isso que ele abandonou o seu próprio Filho por nós. Então isso é algo surpreendente. Então por quê? Através do sangue precioso que o Senhor ele derramou, ele acabou com o domínio do pecado e da morte,
nos permitiu a evidência de podermos crer no Senhor. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, nós não saberíamos se o Senhor ele veio como Filho unigênito de Deus, se ele veio morrer pelos nossos pecados, se ele simplesmente morreu de forma injustiçada, se algo como as outras pessoas dizem que se ele morreu por conta de seus próprios pecados, nós não saberíamos de forma alguma. Como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que um homem morreu por todos. Um morreu por todos. Então, um filho unigênito de Deus que não tem pecado veio para este mundo e morreu por todos. Ele derramou seu sangue precioso por todos. É por isso que em João capítulo 1, versículo 29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é por isso que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus enviado para este mundo. O Senhor Deus, ele colocou todo o pecado do mundo sobre ele. É por isso que o Senhor, em Isaías capítulo 53, versículo 6, ele diz que fez cair as iniquidades de nós todos sobre ele. E fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quer dizer que os pecadores, por todos os pecadores, o Senhor fez com que os pecados fossem para o Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu por nós. Quer dizer que ele foi julgado por nós. Ele derramou seu sangue precioso por nós. E assim ele perdoou os nossos pecados para a eternidade. É por isso que quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, realmente durante 3 horas o céu ficou escuro. Terremotos aconteceram. Então o céu chorou e a terra chorou. Então Deus virou o seu semblante. Quer dizer que o Senhor, ele o abandonou. Quer dizer que o pecador que precisava ser abandonado, morto, o Senhor Jesus morreu por ele. E não somente ali que se encerra, mas o Senhor, ele venceu o domínio do pecado e da morte. E assim ele, para demonstrar que ele é o Senhor da nossa salvação, ele se tornou o Senhor da nossa esperança, da nossa vida. E durante 3 anos e meio, os discípulos que seguiram o Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos também, eles não sabiam se o Senhor era o Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nenhum deles iriam crer em Cristo. Mas o Senhor, como ele já disse, ele venceu o domínio do pecado e da morte. Ele morreu por nossos pecados. E não somente isto, mas ele manifestou de que ele é o Cristo. Ele nos permitiu para que pudéssemos crer. Como em Atos capítulo 17, versículo 31, mas ele se levantou dos mortos para nos dar a certeza, a evidência, o testemunho. Então, e esta é a evidência de que nós somos salvos, quer dizer, que é a ressurreição de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. E antes do Senhor, ele subir aos céus, o Senhor ele se manifestou diante dos discípulos e ele disse a eles, dizendo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então, o Filho unigênito de Deus, que não tem pecado, veio para carregar todo o pecado deste mundo. Então ele recebeu toda a maldição e o castigo que as pessoas mereciam receber neste mundo. Ele derramou seu sangue precioso. Então, após o Senhor ele ter ressuscitado, ele já disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. O Senhor Jesus ter sido enviado para este mundo é para se encarregar de todos os pecados deste mundo e derramar o seu sangue precioso, morrer na cruz. Então quer dizer que é um homem morrer por todos. Quer dizer que ele recebeu toda a maldição e o castigo que todas as pessoas do mundo mereciam receber. Ele recebeu por todos. É por isso que quando o Senhor ele ressuscitou, realmente ele durante 40 dias viveu nessa terra e ele se manifestou para diante
de vários homens. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então, não somente os discípulos, mas todas as pessoas que receberam a salvação através dele. Quer dizer que essas palavras foram ditas para nós. O Senhor está dizendo, realmente, eu vos envio a vós outros. E da mesma maneira, após dizer isso, o Senhor, ele assoprou e diz, recebeis o Espírito Santo. Então, por que ele diz, recebeis o Espírito Santo assoprando? Então, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o Espírito da ressurreição. E é por isso, uma pessoa que recebeu a salvação, então agora o Senhor que quer nos permitir a vida, a esperança gloriosa para nossas vidas. Então durante 40 anos, enquanto ele estava vivo, ele manifestou a nós outros. Então assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então o Senhor Deus Pai, realmente assim como um homem morreu por todos, quer dizer que os pecados de todo o mundo, que mereceu receber o castigo e o juízo, o Senhor Jesus recebeu por nós. É por isso que ele foi enviado para este mundo. E assim ele morreu na cruz. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que um homem morreu por todos, logo todos morreram. Já que um morreu, um pecado de de todos os homens que mereciam morrer, este um homem morreu por todos eles. Então agora nós todos cremos nessa graça que o Senhor ele fez por nós. Então o Senhor que morreu por nós derramou seu sangue precioso, nós cremos nisso. Nós cremos nesse feito, nós recebemos a salvação por conta disso. E é por isso que antes do Senhor ele subir aos céus, ele disse que assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então quer dizer que o Senhor, ele, através do seu sangue precioso que ele derramou na cruz, ele acabou com os nossos pecados, ele foi enviado para acabar com os pecados deste mundo. E ele disse para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. O Senhor ele foi enviado como a propiciação pelos pecados. E aqueles que agora creem, realmente precisam pregar essa verdade de Cristo Jesus. É por isso que em Romanos realmente já disse que realmente como que ouvirão se não forem enviados? Realmente como crerão se não ouviram? Realmente, como pregarão se não forem enviados? Não é? Como pregarão? Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. Ele se encarregou de todos os nossos pecados. Mas, primeiro, aquele que crê precisa pregar essa verdade. Se não há quem pregue, não poderão ouvir. Se não puderem ouvir, não tem como crer. Então, como que realmente crerão se não puderem ouvir? Então, como que eles irão realmente pregar, não é? Então, quem é que foi enviado? Quer dizer que não somente o Senhor Jesus Cristo, mas nós todos que recebemos a salvação, agora precisamos pregar o Evangelho para que muitos espíritos recebam a salvação. Quer dizer que nós somos seres enviados para a vontade do Senhor Deus. Nós fomos enviados, se nós fomos enviados, nós precisamos pregar. Não é? Se fomos enviados, como é que podemos deixar de pregar? Então, o Senhor, ele disse para todos eles, realmente assoprando, dizendo, realmente recebeis o Espírito Santo. E se perdoardes pecados, os pecados serão perdoados. Mas se o retiverdes assim, os pecados serão deixados. Mas a Igreja Católica ensina isso de forma errada, compreenderam de forma errada, dizendo que o poder de perdoar os pecados, primeiro a chave foi dada para Pedro, e Pedro sozinho é incapacitado de poder estar em todos os lugares do mundo. É por isso que ele tem os padres para o representarem. E assim os padres podem acabar com o pecado por ele. Então assim, esse é o papel do padre.
O padre diz, perdoados são os seus pecados, e eles são perdoados. Ele diz, eu vou deixar os seus pecados são deixados. Então, claro que isso não é verdade, não tem como ser assim. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e recebeu o juízo por nós. Ele cumpriu a verdade da salvação, a remissão dos nossos pecados. Então, se nós cremos essa verdade, isso é salvação. Mas se você não crê nisto, você não tem como receber a salvação. E é por isso então, como ouvirão se não há quem pregue? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, se ela fica de boca fechada, não prega, como é que outras pessoas irão receber a salvação? É impossível. É o mesmo para nós. Então, nós que recebemos a salvação primeiro, significa que não é que nós somos mais inteligentes que os outros. Não significa que nós somos mais espertos do que os outros. Mas quer dizer que nós todos recebemos a salvação primeiro. Precisamos pregar o Evangelho para aqueles que ainda não receberam a salvação. Nós fomos enviados para esse propósito. É por isso que em Salmo 116, versículo 12, ele diz realmente como realmente os benefícios, as boas obras que o Senhor tem me feito, como é que eu vou retribuir? Como é que eu vou recompensar ao Senhor? E é por isso que quando o Evangelho foi pregado por todo esse mundo, o Senhor já nos deu a promessa de que Ele retornaria. E é por isso o que é que nós devemos fazer? Nós precisamos pregar esta verdade. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente se ele fica de boca fechada, o que vai acontecer? Ninguém consegue receber a salvação. Então, se nós olharmos em Provérbios capítulo 24, versículo 11, foi escrito por Salomão há 1000 anos antes de Cristo. Ele disse, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Então, todas as pessoas estão sendo mortas por conta dos pecados, do domínio, do poder da morte, sendo levado para a morte. Então, se você vê aquele que está sendo levado para a morte, você não pode deixá-lo. Você não pode simplesmente deixá-lo. Então, primeiramente, nós precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas possam receber a salvação. Uma pessoa que recebeu a salvação, se ela fica de boca fechada, quem é que pode receber a salvação? Ninguém consegue receber a salvação. E é por isso que nós temos um grande papel, um grande dever. Porque se nós pregamos o Evangelho, outros espíritos podem receber a salvação. Se nós não pregamos o Evangelho, outros espíritos, eles podem ser perdidos. Então agora precisamos ter essa missão que foi dada pelo Senhor para nós. Então, como na palavra de Mateus capítulo 22, o Senhor já disse, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, preparar o reino de Deus é semelhante a isto. Isso quer dizer que para o seu filho, ele preparou as bodas para o seu filho. Então, quer dizer que antigamente o rei, ele preparava as bodas para o povo e isso era um incrível. Se olharmos em Êxodo também, então o rei da Síria, ele preparou uma grande festa para a sua rainha também, o grande rei Assuero, e ele preparou e fez festas durante vários dias. Então, mas as bodas, elas terminam depois de um tempo. Então, durante um período de tempo, você estar ali simplesmente curtindo, cantando, dançando, mas daqui a pouco acaba. Mas as bodas que foram preparadas pelo Senhor, não é somente naquele momento, mas nós todos que recebemos a salvação enquanto vivemos neste mundo, realmente nós estamos sempre em festa no reino dos céus. Então o Senhor ele já disse que aquele que tem um coração alegre sempre está em festa. Como em Provérbios capítulo 15, versículo 15. Então, mas realmente quem recebeu a salvação sempre está em alegria, não é?
porque tem a alegria do Espírito. Mas todos os dias oprimidos são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então quer dizer que nós precisamos saber que nós temos a paz, nós temos a alegria em nossos corações por sermos salvos. E é por isso que em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7 também, a alegria que o Senhor ele pôs em meu coração. Então, dentro de um coração de uma pessoa que recebeu a salvação, existe a alegria que o Senhor o pôs. Então, a alegria que o Senhor pôs em meu coração. Então, significa que é maior do que a temporada, maior do que a estação de grãos e de vinho que crescentes. Porque o vinho, por exemplo, é aquele que alegra o coração do homem, é estar em festa. Então, mas as pessoas se alegram com essas coisas, mas o que Davi ele está dizendo? Que a alegria que o Senhor ele pôs em meu coração. Então, as pessoas do mundo, mesmo que eles estejam em abundância de grãos ou vinho, é impossível comparar com isso. Porque a alegria que o Senhor ele nos permite não tem como receber com nada deste mundo. Nenhuma pessoa deste mundo consegue compreender. É a paz que somente o Senhor pode nos dar. Como na palavra de Mateus, realmente o Senhor já disse que a minha paz eu dou a você. É João capítulo 14, versículo 27. Ele diz, a minha paz eu dou a você. Então, uma pessoa que está em paz, ainda existem muitas pessoas que não receberam a salvação, mas ele tem um grande papel de pregar o evangelho para muitos espíritos perdidos. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, não é simplesmente acabando com não pregar o evangelho, mas se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Como na palavra de Provérbios, capítulo 24, versículo 11 também. Então, aquele que recebeu a salvação primeiro, ele precisa pregar essa verdade. Então, mas se por acaso você deixar uma pessoa que está indo para a morte, ou abandoná-lo ali, então toda a responsabilidade, o valor por este homem, o Senhor, ele irá requerer de suas mãos. Mesmo que você diz, eu não conhecia o homem. Como que aqui, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerar aquele que pondera os corações? Então nós todos, se começarmos a falar, eu não conhecia aquele homem, eu não sabia sobre este homem, por que você vai dizer que não tinha nenhuma relação contigo? Claro que existe. Quando Caim matou Abel apedrejado, o Senhor perguntou a Caim, dizendo, onde está o seu irmão, Abel? Ele disse, eu não conheço meu irmão, eu sou aquele que guarda o meu irmão. Ele matou o seu próprio irmão, mas está dizendo, eu não sei de nada. E então, o Senhor ele disse, o sangue de seu irmão está me requerendo. Então, o espírito de Abel estava clamando para o Senhor, dizendo, meu irmão me matou apedrejado. Então, para pagar toda essa lamentação, todo esse choro, o Senhor, ele foi e que pagou para Abel. Então, pense bem, se uma pessoa que está neste mundo, está andando no carro e vejo que está numa rodovia, um homem que se acidentou e agora está quase morrendo. Eu vejo aquele caso, aquela cena, e eu simplesmente vou dizer o quê? Que pena, ele está para morrer, mas eu estou ocupado, eu vou ter que ir embora. E é isso. Se eu simplesmente deixar aquele homem ali, será que isso não é pecado? Como na palavra de Tiago,
já disse que se mesmo sabendo fazer o bem não faz, comete pecado, como em Tiago capítulo 4, versículo 17, as pessoas do mundo pensam que somente fazer realmente as coisas más deste mundo é pecado. Mas para nós é pecado não fazemos até as coisas boas. Mas o que é a melhor boa obra? A melhor boa obra é contar ao homem sobre o seu espírito, pregar a palavra do Senhor Deus. Para que esse espírito possa receber a salvação, pregar o que é a vontade do Senhor Deus. Para que ele possa receber a salvação. É isso. Então, mesmo sabendo fazê-lo, você diz, não tem nenhuma relação comigo. Então, isso é o mesmo Caim que matou seu irmão e disse, Senhor, eu não sei. Eu sou aquele que guarda o meu irmão? Não sou. Então, mesmo que não tenhamos matado alguém como Caim, mas se nós simplesmente deixarmos ali, isso é um pecado, é ser cúmplice daquela morte. Eu tenho uma responsabilidade por isso. Uma pessoa que recebeu a salvação, será que ele não tem nada para fazer por aqueles espíritos que estão perecendo? Como Salmo 118, realmente já disse, não morrerei, mas contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Este é o maior trabalho que nós temos para fazermos neste mundo. É contar as obras do Senhor. Para que cada homem que ouça esse evangelho receba a salvação. Essa é a grande obra do Senhor Deus. Então, mas os homens eles dizem, eu estou ocupado, eu estou cansado, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ele fica de boca fechada, não prega para os amigos, não prega para a família, mesmo que existem os vizinhos que precisam ouvir a palavra do evangelho, ele não fala nada. Então o Senhor ele diz realmente crendo ou não crendo. Então você precisa pregar para eles com as minhas palavras. Então o dever dessa pessoa crer ou não está para aquela pessoa, não é para conosco. O nosso único dever é pregar o evangelho. O dever da responsabilidade daquele espírito é crer nessa palavra. Se ele não crer, não é responsabilidade nossa. Então nós todos, agora, realmente temos essas bodas que foram preparadas pelo Senhor. Então não é as bodas deste mundo que acabam em carne em alguns dias, mas é para o nosso espírito. É por isso que ele convidou a todos dizendo, venham, mas eles não quiseram vir. E quem eram os convidados? Os convidados são aqueles que foram receberam o convite primeiramente, e nós podemos dizer que eles são o povo de Israel. Então, antes da vinda do Senhor, através dos seus profetas, o Senhor ele continuamente os chamou. O Senhor continuamente já anunciou antecipadamente de que eles seriam salvos. Então, eles são aqueles que foram convidados. Para que quando Cristo viesse, eles pudessem dizer, nossa, este é aquele que foi prometido pelo Senhor Deus. Eles precisavam aceitar, mas não aceitaram. Eles realmente odiaram vir ali. Então o que nós podemos ver é que realmente ele enviando outros servos para ele, dizendo, realmente, eis que os meus bois e cevados já mortos e tudo já preparado. Vinde às bodas. Então ele mandou a segunda vez agora seus servos, porque aqueles homens não quiseram vir. Então o rei, ele está dizendo, então eu já preparei comidas gostosas, muitas coisas boas, meu jantar está preparado. Os meus bois e cevados já mortos e tudo já preparado. É um jantar completo, abundante, e ele está dizendo, vinde às bodas. Mas existe algo muito estranho. Ele preparou esse jantar, mas eles estão dizendo o quê? Eu não vou. Eles não querem vir. Então, se nós olharmos realmente os grandes presidentes de hoje em dia,
Eles preparam grandes festas, por exemplo, convidam várias pessoas. E se você fosse convidado por um presidente, será que você não iria? Você vai dizer, eu estou ocupado, eu não quero ir. É isso? Não. Você precisa ir. Então aqui o rei, ele preparou a sua grande festa. E aqui já está explicado. Dizendo, eu já preparei todas as coisas. Então, através de todos os profetas do Antigo Testamento, ele está chamando o seu povo de Israel. E não somente isso, mas agora ele enviando o seu filho unigênito a eles. Um Senhor que é igual a Deus. Ele veio com o formato de homem. Como Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele veio para ser como forma de homem. Ele veio como servo. Então, na verdade, ele não é um homem, ele é igual a Deus, mas ele abandonou, deixou o seu trono para se fazer como homem. Ele se fez como servo, não como um homem qualquer. E é por isso que ele se sujeitou até a morte de cruz. Quer dizer que o Senhor ele fez o seu Filho unigênito morrer, para assim nos salvar. Esta era a vontade de Deus. E é por isso que agora ele se sujeitou completamente, foi submisso à vontade de Deus para cumprir o trabalho, a obra da cruz. E é por isso ele preparou as grandes bodas e está dizendo para todos virem, mas eles nem olharam. Um foi para o seu campo, o outro foi para o seu negócio, e os outros, se apoderando dos servos, ultrajaram e mataram. Onde já se viu uma coisa dessas? O rei enviou e enviou e enviou. Mas eles falaram, por que você está me chamando? Eu não quero ir. Pegaram os servos e os mataram. Algumas pessoas. Uns foram para os campos, dizendo, eu preciso trabalhar. Hoje é dia de fazer sacrifício, vou fazer isso ou aquilo, não é? Deram várias desculpas, eu tenho meu negócio, tenho isso, tenho aquilo. Como pode uma coisa dessas? O que isso significa? Então, primeiro, aqueles que foram enviados, convidados primeiramente, são o povo de Israel. O Senhor Deus ele envia o seu povo para este povo de Israel, os seus profetas, envia e envia e envia e envia, mas eles não ouviram. Então, diversas vezes. Como é importante as bodas do Senhor Deus, tudo já está preparado. Ele está dizendo, venham e participem. Mas eles não quiseram. Não simplesmente não quiseram, mas eles pegaram os servos, os ultrajaram e os mataram. O que significa? Quer dizer que o povo de Israel, eles não ouviram as palavras dos profetas que foram enviados pelo Senhor, mas quando enviou e enviou e enviou, eles ultrajaram e mataram os profetas. E por fim eles mataram até o Filho de Deus, crucificado. Então o Senhor que veio para nos salvar. E é por isso que o rei irou-se e matou, destruiu todos aqueles e queimou as cidades daqueles homicidas. Ele incendiou toda aquela cidade. Então, o pecado de ter recusado as bodas do rei, quer dizer que é do Senhor Deus, não existe nenhum maior pecado do que este. Quer dizer que eles ultrajaram e mataram servos do rei. Como é um grande pecado, não simplesmente recusaram, mas ultrajaram e mataram. Então é por isso que o Senhor realmente ele enviou os seus exércitos para destruírem e matarem e destruírem todos aqueles homicidas. E ele disse, realmente as bodas já estão preparadas, mas os convidados não
Ou aqueles que foram convidados não eram dignos, primeiramente. Se nós olharmos em Lucas, vamos ler a palavra de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16 ao 19. Porém, ele diz, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Então, um comprou o campo. Comprou o campo, comprou, não é? Alguém vai tomar esse campo de você? E o outro disse, eu preciso ver o meu campo, preciso ir vê-lo. Então, o campo é o mundo. São aqueles que pensam nas coisas do mundo. Então, mas sobre o trabalho de Deus, sobre a graça do Senhor Deus, não tem nenhum interesse. Somente pensam nas coisas que são visíveis a este mundo. As coisas carnais, as coisas reais, as coisas materiais, os olhos das pessoas estão esclarecidas. E é por isso que o outro disse, realmente eu tenho 5 juntas de boi e eu preciso ir testá-los. Me achas por escusado. Então quantos bois são? São 10 bois. Então porque cada uma junta de bois são um par, então quer dizer que são 2 bois, quer dizer que este homem é um homem muito rico. Como um fazendeiro, ele é um homem rico. Mas ele disse que ele vai testar os bois. Mas testar o quê? Então são desculpas realmente que não servem para nada. E o outro ali está dizendo, eu me casei, portanto não posso ir. Ele fala uma desculpa como se, realmente me casei, agora eu estou curtindo a minha lua de mel, eu não posso ir. Então isso também parece que faz sentido, mas isso não é algo... Isso não se torna uma condição onde você pode recusar das bodas do rei, não é? As bodas do rei não é algo tão pequeno assim. E um outro dizia, no versículo 21, e voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Então, por conta da alegria carnal, os homens que recusam essas bodas espirituais do Senhor.
somente pensam nas coisas deste mundo. Buscam o deleite da carne. Então, assim, não tem nenhum interesse nas festas, nas bodas que o rei preparou. Então, aqui é um exemplo que o Senhor ele está mostrando como é as bodas que foram preparadas pelo Senhor Deus. As bodas preparadas por Deus. Não acaba com algumas horas. Não é comer e beber por algumas horas, cantar e dançar. E não é acabar assim. Então, mas o Senhor Deus ele permitiu essas bodas para todos os homens. E isso não significa que vai acabar com algumas horas neste mundo, e é isso. Então, não simplesmente enquanto nós estamos vivendo neste mundo, mas após a nossa morte também, as bodas irão continuar no reino dos céus. Nós podemos dizer que isto é a alegria. Como em Provérbios, capítulo realmente 15, versículo 15, já disse que realmente todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então, como na palavra do Senhor, realmente não sabemos que é um dia feliz e alegre. No dia em que nós compreendemos a salvação, a palavra do Evangelho. Então eu agora já tenho por volta de 62, 63 anos que eu compreendi o Evangelho. Então o que? Não consigo esquecer da alegria. Claro que tem coisas no meio a meio que eu não consigo me lembrar tão exatamente, nitidamente. Mas toda a alegria, a surpresa, a maravilha de ter recebido a salvação é inexplicável. É incomparável com as coisas deste mundo. E não somente naquele tempo, mas até agora também. Então, no dia que nós recebemos a palavra do Senhor, é um dia tão feliz. Não é mesmo? Quer dizer que se eu lembrar do dia que recebi a salvação, e não somente naquele dia, mas enquanto eu vivo neste mundo também. Então, qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade e dor, realmente não tem como tomar esta minha alegria. Então, a alegria continuará até o reino dos céus para a eternidade. E é por isso as pessoas deste mundo, realmente mesmo que eles estejam cheios de pecados, de dores e sofrimento neste mundo, mas não existe a verdadeira paz e descanso. Mas nós somos aqueles que estamos perdidos diante do Senhor Deus, e é por isso, já que o Espírito está perdido perante o Senhor Deus, qual será a alegria que teremos? Então, nós podemos dizer que isso é uma alegria em vão deste mundo. Então, o Provérbios já disse que realmente no fim do sorriso existe a tristeza, e no fim da paz também existe essas dores. Quer dizer que na profundidade do espírito existe a dor, mesmo que eu esteja sorrindo por fora. E é por isso que o Senhor Deus ele diz para nós, os homens, nós que temos a esperança gloriosa do reino dos céus, nós que agora desejamos receber o reino dos céus, o Senhor Deus ele deseja permitir para nós esse reino dos céus. O Senhor ele já disse: todos vós que estejam cansados, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Então, todos os que vocês estão cansados, com fardo e cansados, realmente que tem todo o sofrimento, dor da carne, dor do coração, realmente venham a mim. O Senhor está dizendo para todos os cansados: vinde a mim, e eu vos darei descanso. Então não existe verdadeira paz ou descanso neste mundo. Mas
O Senhor Deus, Ele já nos disse que irá permitir a paz e o descanso verdadeiro para nós. Então, o Senhor Deus, Ele deseja permitir a paz, a esperança gloriosa para todos os homens deste mundo. Ele deseja permitir como herança como na palavra de João, capítulo 7, versículo 37, ele diz: todos aqui, qualquer um que esteja com sede, vinde a mim e bebei. Então o Senhor diz que irá fazer fluir realmente do seu ventre as águas de vida. Então isso ele se representa até o Espírito Santo, não é? As pessoas deste mundo, eles não estão com sede porque falta água, eles não estão com fome porque eles falta comida, mas sim sempre eles possuem sede. Eles estão longe, perdidos diante do Senhor Deus. Como que eles vão ter essa alegria? É impossível. Então, eles estão em alegria com coisas forçadas deste mundo. Então, eles simplesmente querem esquecer o sofrimento deste mundo, dessa carne. Será que vai funcionar? Não funciona. Dança, canta, fica se balançando, rebolando. Acha que isso vai adiantar de alguma coisa? Não. Depois que acaba, o seu coração fica apertado e difícil novamente. O Senhor está dizendo para que todo aquele que nele crê realmente terá a fonte de água realmente nascente da água da vida eterna. Como em João capítulo 4, versículo 14, o Senhor disse realmente que aquele que beber da água que eu lhe dou realmente não terá sede, jamais terá sede, mas terá a água da fonte da vida realmente que transbordará do ventre. Isso representa a satisfação eterna e verdadeira. Então significa que quando existe a verdadeira paz, o verdadeiro descanso dentro do seu coração, esse é o caminho para ir para o reino dos céus. É o ticket para o reino dos céus. É por isso que em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1, o Senhor já disse: ó vós que tendes sedes, tem sede, vinde, comprai e bebei, sem preço e sem dinheiro. Sem dinheiro, sem preço, vinde e comprai leite e vinho. Ele está dizendo que vai dar de graça, não é? Ele está realmente inclinar os seus ouvidos e vinde a mim e ouvi. E assim a vossa alma viverá. Então, quando nós compreendemos essas palavras, ouvimos essas palavras, nós temos a verdadeira paz, a alegria em nossos corações. Como em Atos capítulo 16, nós podemos ver, realmente quando eles estavam pregando, realmente Pedro foi capturado e foi torturado, estava todo doente, e estava ali aprisionado nas profundezas das masmorras. Mas Paulo e Silas, naquele momento, o que eles fizeram? Eles choraram? Não. Eles oraram e louvaram ao Senhor. E assim as portas da prisão começaram a balançar e se abriram. Então o guarda ali, ele se assustou, porque as portas estavam abertas. O carcereiro, ele precisa manter ali o prisioneiro, porque se o prisioneiro escapar, ele precisa morrer no seu lugar. E ele queria morrer, porque ele viu que o prisioneiro havia fugido. Mas o apóstolo Paulo disse realmente: ei, espere, nós estamos aqui. E quando ele foi ali, ele viu que toda a prisão havia com as portas abertas e eles estavam ali bem. Estavam orando e louvando. E os outros prisioneiros que ali estavam à vida ouvindo, não é? Pensaram: nossa, eles foram torturados, estavam para ser mortos, mas eles estão louvando?
Então, a alegria deste mundo acaba, realmente momentaneamente, acaba com o tempo. Mas aquele que foi convidado para as bodas do Senhor não simplesmente vive neste mundo, mas ele terá alegria para a eternidade. A alegria no reino dos céus, que é para a eternidade. E é por isso que aqueles que participam das bodas do Senhor, enquanto vivem neste mundo, eles possuem um destino diferente, que é transformado, que é mudado. E é por isso que o Senhor ele enviou realmente os seus profetas a este mundo. Então, mas realmente, mesmo que ele enviasse diligentemente todos os seus servos, vós não ouvistes, não destes ouvidos, não inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Então, o Senhor enviou os seus discípulos um a um, os seus profetas, mas o que eles fizeram? Eles não ouviram. Realmente, o Senhor ele estava já prometendo que iria enviar o seu filho, o Messias, para eles, mas eles fizeram o quê? Eles não o receberam. Eles não deram ouvidos, nem tentaram ouvir. Eles não inclinaram os seus ouvidos. Eles recusaram as bodas do Senhor. Então, o motivo de eles terem recusado, como na palavra de Lucas capítulo 14, então a gente não tem nenhuma condição, uma razão plausível para isso. A altura, que eles estão dizendo, eu comprei um campo, é só deixar o campo, alguém vai tomar esse campo, alguém vai tirar um pedaço do campo? Não é isso. Eu comprei 5 juntas, 5 amarras de bois, eu vou ali experimentá-los? Como assim? Se olharmos em 1 João, capítulo 2, versículo 12 também, ao versículo 17, ele já disse, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele disse, não, no versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, as coisas deste mundo, as coisas boas deste mundo, as coisas agradáveis deste mundo, foram criadas pelo diabo. É como se fosse uma isca para capturar. Estão perdendo o Senhor em espírito, vivendo em sofrimento para a eternidade. Então, realmente precisam desejar receber a salvação da sua carne, mas eles estão fazendo o quê? Buscando a alegria nas coisas deste mundo. Então, isso é o diabo. Vocês sabem a história de Goethe Faust. Então, eu queria saber quem era este homem chamado Fausto, e eu li o livro dele. É um livro muito complexo, longo, mas eu me esforcei a ler o livro dele para ver o que tinha ali. Mas, se explicarmos resumidamente, este homem chamado Fausto, ele era um estudioso, mas Lúcifer apareceu para ele e disse, ei, você homem, qual é a alegria? Qual é o prazer que você teve neste mundo? Você não teve nenhum, você passou a sua vida toda somente lendo e estudando, e aí, você vai morrer e você vai terminar a sua vida sem saber de nada? É por isso que agora eu vou te contar uma coisa. Se você ouvir o que eu tenho a te dizer, eu vou te dar todas as coisas deste mundo, o que as pessoas do mundo adoram. Então eu vou te fazer se tornar um jovem. Eu vou te dar glória, honra, riquezas, todas as coisas em abundância. Mas, quando você morrer, só me entregue o seu espírito.
E assim ele assinou no contrato. Ele assinou o contrato como um insensato. E assim, de repente, ele se tornou um jovem. E ele tinha uma mulher que ele gostava muito. A esposa de um homem realmente poderosíssimo, mas ele matou aquele homem, tomou a esposa e deu para Fausto. E também deu talento para ele fazer muito dinheiro. Ele fazia ouro, prata, tinha muito talento para isso naquele momento. E assim toda a riqueza, glória, poder, tudo foram concentrados em suas mãos, não tem nem o que a desejar, não é? Então ele teve tudo realmente como luxo em sua vida. Mas só uma coisa, é que quando ele morresse era para entregar o seu espírito ao Lúcifer. E o que nós precisamos pensar é que o diabo, todas as coisas deste mundo, todas as concupiscências, todas as riquezas deste mundo eu vou te dar. Mas não pense sobre o espírito, não pense sobre a eternidade, somente entregue o seu espírito para mim quando você morrer. Então nós podemos ver que isso é uma isca que o diabo ele criou de forma tão incrível, não é? Que se você morder a isca, esse Goethe Fausto, ele é alemão e eu fui para a casa do Goethe Fausto. Goethe, não é? Então Fausto está escrito ali. E quando eu fui na casa de Goethe, havia a foto da sua esposa e também existia a foto de sua amante. Então essa história do livro Fausto, então quer dizer que é contando a vida dele, dizendo, eu vivi do jeito que eu quis. É o conto de o Fausto, não é? Então é por isso que esse homem Goethe, realmente ele no fim ele começa a usar todas as formas que tem para tentar escapar, não é? É uma história assim. Então, mas em João capítulo 1 João capítulo 2, versículo 17, o mundo passa essa concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todas as riquezas deste mundo, todas as glórias deste mundo, logo se passam. É como se fosse a noite de um sonho. Então, mas o homem que faz a vontade de Deus, ele vive para sempre. Qual é a vontade de Deus? Como em João capítulo 6, versículo 40, esta é a vontade do Pai que me enviou, é que todos aqueles que vêm ao Filho e creem naquele que o enviou, têm a vida eterna. O Senhor Deus ele não veio para nos dar as coisas incríveis, bonitas deste mundo, mas nos dar a vida eterna, para que nós possamos receber a esperança de entrar no reino do Senhor Deus. É isso que o Senhor Deus quer nos permitir. Então, este mundo é como se fosse o sonho de uma noite que se passa e que acaba. O que eu estou fazendo? Daqui a pouco vai desaparecer. A vontade do Pai é a vida eterna. E é por isso. Mas as pessoas do mundo, elas vivem buscando as coisas reais, as coisas materiais, as coisas carnais. Somente querem se dedicar para essas coisas e não querem realmente virem a participar das bodas do rei. Então existe o sacrifício, existe o grande sacrifício que o Pai o fez por eles, que o Senhor Deus fez, mas os homens eles não olham para isso. Então se você recusar as bodas do rei, enquanto você vive neste mundo, você vai se tornar infeliz e para a eternidade vai viver uma vida infeliz neste mundo, para a eternidade, porque é o reino dos céus ou inferno, não é mesmo? E é por isso que quando você vive para as concupiscências da carne deste mundo, por conta do prazer momentâneo deste mundo, você está trocando a esperança do reino dos céus. Você não pode desprezar a graça, a glória do reino dos céus. É por isso que em Hebreus capítulo 2, versículo 3 também diz,
escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Uma tão grande salvação. Então, por que a salvação ela é tão grande assim? Então, o Filho unigênito do Senhor Deus, que é igual a Deus, o Criador. Então, foi enviado como forma de homem para este mundo. Ele se encarregou de todo o pecado deste mundo. Quer dizer que um homem morreu por todos os homens neste mundo. Então, essa tão grande graça. Através dessa graça, a salvação que o Senhor Deus ele quer nos permitir. Se nós demos as costas, isso significa que é eu ter desinteresse, eu dar as costas, eu desprezar. Então, mas, vivendo pelas coisas do mundo, curtindo as coisas do mundo, vivendo em pró da satisfação carnal. E isso é dar as costas para uma tão grande graça, um grande evangelho. Então, realmente, como que eu vou escapar da ira do Senhor Deus? Como que eu vou escapar da perdição? Então, o homem ele não vai para o inferno porque ele tem muito pecado. Então, mesmo que ele viva neste mundo fazendo muitas coisas boas, fazendo grandes obras, mas se você der as costas para o evangelho do Senhor Deus, diz que você é julgado por conta deste pecado da incredulidade. E é por isso que em Lucas capítulo 12, versículo 18 em diante, aparece sobre a história de um rico insensato. Este rico insensato, ele disse: alma, tens deposto muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas o Senhor Deus lhe dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado? Para quem será? E então, o que você preparou? Para quem será? Não é mesmo? Você vivendo momentânea neste mundo, você não receber a salvação, você vai para o inferno. Tomás ele diz: eu ajuntei muitas coisas, depósitos para muitos anos, vou descansar, comer, beber e folgar. Mas, quer dizer que você foi enganado na tentação do diabo, na mentira do diabo. Ou na palavra de Lucas capítulo 16 também, havia um homem rico. Ele tinha uma veste de púrpura, linho finíssimo. Ele fazia o quê? Vivia todos os dias de regaladas e esplendidamente, mas ele morreu e foi para onde? Foi para o inferno. Foi para o meio do fogo para a sofrência. Como na palavra de Jó, capítulo 21, diz que os dias do ímpio realmente passam, realmente apressadamente. Então, vive neste mundo, na prosperidade, gastam seus dias e no momento descem à sepultura. Então será que vocês têm inveja? Vocês estão cobiçando o desejo, a vida das pessoas que são ricas deste mundo? Você recusar o convite do Senhor Deus significa que para a eternidade você vai ver uma vida realmente se arrependendo. Então, aqueles que receberam o convite do Senhor Deus primeiro, o povo de Israel, eles perseguiram os profetas e os mataram. E depois o Senhor Jesus, quando foi para eles, o que o povo de Israel fez? Eles foram e o perseguiram. Mataram o Senhor, perseguiram os apóstolos, os mataram. Então recusaram as bodas do Senhor, e não somente isso, mas, quer dizer que mataram a Cristo, realmente, que foi enviado por Deus e todos os seus apóstolos, e por conta de seus pecados, 70 anos após Cristo, depois de Cristo, o general Tito foi enviado para destruí-los, para acabar com o castelo de Jerusalém e o seu santuário. E assim eles sofreram e foram espalhados por todo o mundo. E todos eles, durante 2000 anos, por onde quer que eles fossem, eles foram mortos e sofreram. Por que isso aconteceu? Por conta do pecado de terem rejeitado a Cristo. Não aceitaram
as bodas, o convite das bodas do Senhor. Eles somente resta para eles a ira e o juízo do Senhor Deus para a eternidade. Então, tem mais algumas coisas que eu preciso pregar, mas já que não posso deixar passar muito tempo. E é por isso que nós agora, nesse tempo, nós agora somos as bodas do Senhor nesse retiro, entenderam? Nós estamos agora recebendo o convite do Senhor para as bodas. E é por isso que agora nós precisamos convidar muitas pessoas para as bodas do Senhor. Então agora vamos preparar todas as coisas para o retiro, para que as outras pessoas que venham participar pela primeira vez não tenham desconforto, mas nós também estamos preparando também construir várias hospedagens extras, adicionais. E assim, que nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiro, que todos possam se esforçar e dedicar primeiramente, porque isso significa que nós todos que recebemos a salvação estamos ajudando aqueles que não receberam a salvação ainda. E é por isso que na nossa época agora, o Evangelho é o momento onde o Evangelho será pregado por todo o mundo, até os confins da terra. Então, por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, e até no nosso país. Nosso país agora é os confins da terra, nós estamos no maior extremo leste. Então, quando eu pregando no Japão, eu disse, vocês aqui do Japão é um país de ilha, vocês estão aqui no confins da terra. Então vamos pregar esforçadamente o Evangelho no Japão também. Porque assim o Senhor, eu acredito que vai chegar um momento onde o tempo do Senhor vai se encerrar. Então nós temos certeza que estamos vivendo nesse último tempo. Então nesse último tempo que nós estamos vivendo, dentre muitas pessoas nós somos salvos, nós somos discernidos neste mundo. Nós agora temos a obra do Senhor Deus e estamos habitando na igreja do corpo de Cristo. E ainda existem muitos espíritos coitados que não receberam a salvação, e para pregarmos o Evangelho para eles, nós precisamos nos cooperar, precisamos nos unir, como isso é importante. E isso significa que é o objetivo da nossa vida enquanto vivemos neste mundo. E esta é a maior missão, a ordem que o Senhor permitiu para nós. É para isso que nós vivemos, que nós habitamos. Então não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Como em Salmo 66, versículo 16, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Então existe algo que o Senhor Deus tem feito à minha alma, e eu preciso somente pregar isto, para que essas pessoas possam compreender e receber a salvação. E é por isso que nesse momento também, nós todos podemos nos unir para podermos se esforçarmos para o Evangelho. Então, que nossos irmãos e irmãs possam participar dessa obra do Evangelho para que muitos espíritos recebam a salvação. E esse é o nosso maior desejo. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos. Nesse último tempo preparado pelo Senhor Deus, nós todos que fomos chamados e fomos salvos pelo Senhor, nós estamos dentro do Senhor. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a imensa graça para podermos receber a salvação. Estamos dentro da igreja, corpo de Cristo, para podermos servir e louvar ao Senhor, receber a condução do Espírito Santo. Nós agradecemos por todo esse amor que nos permitiu. Senhor, agora o seu retiro está para realmente se aproximando. E agora, nós que recebemos a salvação primeiro, precisamos nos unir para orarmos e cooperarmos todos juntos, para que assim muitos espíritos que ainda não receberam a salvação possam ser conduzidos para diante do Senhor. E assim nós possamos fazer essa grande obra diante do Senhor Deus. Em todas as coisas, a mão de poder do Senhor Deus que possa nos sustentar. E nós dependemos do Senhor. Pai, que nós possamos fazer a sua santa vontade, que o Senhor se agrada. Todo o trabalho que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos nos encarregar e fazemos muito bem. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.